A relação entre a matemática e a realidade. A relação entre a matemática e a realidade é um assunto que tem sido debatido há séculos por filósofos, matemáticos e cientistas em geral. De um lado, há aqueles que argumentam que a matemática é uma criação humana puramente abstrata, que não tem nenhuma relação com a realidade. Por outro lado, há aqueles que afirmam que a matemática é a linguagem que descreve e explica a realidade, e que é essencial para entender o mundo ao nosso redor. Um dos primeiros filósofos a discutir a relação entre a matemática e a realidade foi Platão, que acreditava que a matemática era uma forma de conhecimento superior que permitia acessar o mundo das ideias. Ele argumentava que a matemática descrevia entidades perfeitas que existiam no mundo das ideias, e que as coisas no mundo físico eram apenas cópias imperfeitas dessas entidades. Por outro lado, Aristóteles argumentava que a matemática era uma criação humana que não tinha relação direta com a realidade. Ele acreditava que a matemática era útil apenas como uma ferramenta para entender o mundo, mas que não descrevia a realidade em si mesma. Essas visões continuaram a ser discutidas ao longo dos séculos, e ainda hoje há diferentes opiniões sobre a relação entre a matemática e a realidade. Alguns argumentam que a matemática é a linguagem da natureza, e que é essencial para entender os fenômenos físicos. Por exemplo, a física moderna usa equações matemáticas para descrever as leis que governam o universo. Outros argumentam que a matemática é uma criação humana que não tem relação direta com a realidade. Essa visão é frequentemente associada ao chamado formalismo matemático, que defende que a matemática é um sistema fechado de regras e símbolos que são manipulados de acordo com axiomas e definições. De acordo com essa visão, a matemática não tem relação com o mundo real, mas apenas com o mundo dos próprios objetos matemáticos. Uma terceira visão argumenta que a relação entre a matemática e a realidade é mais complexa do que essas visões opostas sugerem. De acordo com essa visão, a matemática é um meio de representar e modelar a realidade, mas não pode descrevê-la completamente. A matemática fornece ferramentas para entender e descrever os fenômenos do mundo real, mas esses modelos matemáticos são apenas aproximações da realidade, e não podem representá-la completamente. Em resumo, a relação entre a matemática e a realidade é um assunto complexo e multifacetado, que tem sido debatido por filósofos, matemáticos e cientistas em geral. Ainda hoje, não há uma resposta definitiva sobre a natureza dessa relação, mas há uma série de visões diferentes que refletem a complexidade e riqueza da relação entre a matemática e o mundo ao nosso redor.